dar uma boa tarde para vocês e agradecer o convite aqui do professor Sérgio e da professora Beatriz também, que agora não pode comparecer, que está apresentado. Eu falo em pé porque fica melhor, né? A gente ficar mais visível. Então, me foi pedido mandar um texto e eu enviei esse texto aqui mais recente, Previdência Social e Reforma. Não foi Previdência Social e Desenvolvimento. Previdência Social e Desenvolvimento Rural. Né? Na verdade, sobre a Previdência Rural, o texto que eu não mandei porque não é tão simples de ler num dia, numa semana, é a universalização de direitos sociais no Brasil, a Previdência Rural nos anos 90, que é uma pesquisa que o IPEA fez, nós fizemos, dentro do IPEA, né, no ano de 98. E o objetivo era exatamente aferir os efeitos da mudança constitucional de 88, que começou a vigorar na prática em 92. E aí fomos a campo, 300 municípios, 150 do Nordeste, 150 do Sul, gerou essa pesquisa, cuja análise de resultado é desse livro aqui. Bom, mas hoje a demanda é no sentido de fazer um estudo não somente, digamos assim, recente, mas pretérito e talvez prospectivo também da Previdência Rural brasileira. As suas condições de implantação retardatária, vou explicar um pouco porquê, a sua maturação a partir da Constituição de 88, quando o sistema é implantado, e atualmente vamos acabar no resgate da reforma da Previdência, que tem, dentre outros, ou tinha pelo menos no projeto original, entre outros objetivos, de acabar de vez com a Previdência de forma subreptícia, não de forma declarada, mas de forma subreptícia. Bom, então vamos ver um pouquinho, antes de entrar na Previdência Rural, vamos ver os antecedentes históricos e, de certa forma, explicar o porquê de tão retardatariamente, porque só na Constituição de 88, surgir um sistema de previdência rural ou de previdência integrado à Previdência Social brasileira, já que o que tinha antes de 88 era um fundo de assistência ao trabalhador rural chamado Fundo Rural. O Fundo Rural, na verdade, ele foi criado formalmente na lei do Estatuto do Trabalhador Rural, que é uma lei do governo Goulart, final do governo Goulart, uma lei de 63. O Estatuto do Trabalhador Rural, ele tinha uma longa regulamentação instituindo a previdência ao trabalhador rural. Na verdade, eram dezenas de artigos muito detalhistas, e o Estatuto era, de certa forma, cativo de uma ideia de que o assalariamento e o assalariamento rural era ou seria uma tendência inexorável da história. Um pouco essas leis de tendência que vinham do marxismo antigo. De forma que o Estatuto do Trabalhador Rural não fala em camponês, nem tampouco em regime de economia familiar. Não tem essa expressão no Estatuto. O Estatuto fala em colono, e mais, muito especificamente, era a ideia de estender as regras da antiga
CLT, já era antiga na época, que é a CLT de 41, ao trabalhador rural. E havia uma, digamos, uma ideia-força pré-estabelecida, que era a ideia-força de que o assalariamento, mais dia menos dia, ele caminharia para se generalizar também no espaço rural. Essa ideia é muito Caio Pradiana. A ideia de que, digamos assim, a tendência do capitalismo é criar uma certa homogeneidade no mundo do trabalho, ou do mercado de trabalho, para ser mais fiel. Bom, nós vamos ver então que existiam, portanto, duas ideias ou pré-concepções, de certa forma, retardavam e retardaram a introdução da previdência social no meio rural. Uma era essa, de que o assalariamento inexoravelmente chegaria ao espaço rural. Vejam que essa ideia ela não se comprazia com a empiria vigente, mesmo nas estatísticas, já nas estatísticas oficiais, porque, vejam bem, se você pega o assalariamento como o trabalho assalariado, como proporção do trabalho geral, a chamada população economicamente ativa, eu não vou dizer dos anos 70 para cá, porque isso o IBGE já começa a medir, mas para trás, o trabalho assalariado sempre foi fortemente minoritário no espaço rural. Eu até apresentei alguns dados desse trabalho que eu enviei para vocês, dados mais recentes, e nós vemos que em 93, na PE rural, vocês estão aí, tem aí na página 435, em 93 nós tínhamos 18,25 milhões de trabalhadores compondo a população economicamente ativa rural, dos quais apenas 8,9% eram de empregados com carteira assinada. Portanto, em condições de ter acesso à previdência social. Então, vamos imaginar que a previdência social de então, quando recém se inaugurava a implantação da previdência rural, fosse uma previdência exclusivamente de trabalhadores assalariados formais. Então, esse era o tamanho da previdência social rural no antigo regime do INPS e INAMPS. Menos de 10% da força de trabalho rural. Portanto, como desse regime assalariado se excluíam, por definição, as atividades não assalariadas, formais, por via de consequência, se excluía todos os chamados campesinatos brasileiros, no plural, campesinatos no sentido previdenciário, que eram as populações que trabalham por conta própria, em regime de colaboração familiar, intrafamiliar, ou mesmo gregária, mas populações indígenas, populações de povo de floresta, populações quilombolas, populações de pescadores, todas estavam fora da Previdência até a sua implantação em 88. Eles foram precariamente incluídos na legislação do Fundo Rural, que é um fundo, como que eu disse, que os militares copiaram em 71 do Estatuto, e eles colocaram em vigor
sob a forma de fundo assistencial. O que era um fundo assistencial? Primeiro, os benefícios, chamados benefícios previdenciários, que é a expressão técnica, as aposentadorias e pensões, eram de meio salário mínimo. Por definição, o teto era meio salário mínimo. O teto, o piso e a média também era meio salário mínimo. Só acessíveis ao cabeça de casal. Tanto leia-se ao homem. Quando a mulher acessasse, era porque ela teria provado ser o cabeça de casal. Aliás, o "o" era definido de forma masculina mesmo. E eram benefícios muito baixos. Né? Você ter uma ideia, em 1991, quando o sistema constitucional é implantado, o sistema constitucional é de 88, mas ele é implantado depois de regulamentado pela lei de custeio e benefício no final de 91. O salário mínimo era equivalente a $44. Meio salário mínimo, portanto, seria $22. Então, esse era o benefício padrão do sistema do antigo Fundo Rural. O sistema do antigo Fundo Rural, implantado em 71, chega no regime constitucional com algo como 4.060.000 benefícios para os cabeças de casal, aposentados e pensionistas, percebendo esses valores bastante significantes. Né? Então, esse é um antecedente mais recente. Agora, antes de entrar propriamente na Previdência, eu teria que chamar um pouquinho a atenção de que, mesmo sem Previdência, no sentido, digamos assim, legal, previdenciário, na era Vargas, houve iniciativa no sentido de inclusão do trabalhador rural na proteção, na ideia de proteção à família. A Previdência é um sistema de proteção ao trabalho, mas as ideias positivistas da época Vargas também tinham o pressuposto de que o Estado é o Estado protetor da família. Então se criou em 41 uma lei do abono familiar, que, conquanto não tivesse a conotação de lei previdenciária, era uma lei que concedia um salário mínimo, até mais generosa do que do General Médici, ao chefe de família com prole numerosa. Então, era a ideia de que a prole numerosa de 8 filhos tinha direito a um salário mínimo e cada filho a mais teria mais 20% do salário mínimo de acréscimo. Essa lei vigorou de 1941 a 1971. A partir de 71 passa a valer o Fundo Rural. Era uma legislação que tinha um foco na família e uma ideia de que o Estado tinha que proteger e, de certa forma, incentivar o aumento populacional. Lembrar que nos anos 40, 50, o Brasil tinha 50 milhões de habitantes. Então a ideia de que o incremento populacional era uma ideia favorável e necessária ao Estado Nacional era uma ideia que já comparecia no governo Vargas. No entanto, no próprio governo Vargas e na legislação previdenciária que um pouco antecede, nos anos 20, mas que ele, de certa forma, vai ser o principal articulador dos institutos de aposentadorias e pensões, nos anos 30, 40, 50, são criados um imenso trem
da Previdência são instituídos sucessivos vagões trabalhistas correspondentes às chamadas categorias estratégicas no mundo do trabalho. Então, começa-se com os ferroviários. Ferroviários é a primeira caixa de aposentadoria que é criada no Brasil nos anos 20, pelo deputado Eloy Chaves, lá Santos Jundiaí. Depois vieram os marítimos, os industriários, os comerciários, os bancários, os transportes, securitários. Bom, cada categoria correspondia a um instituto. Em 66, esses institutos foram unificados no antigo INPS, na reforma do governo Castelo Branco. Mas, dos anos 30 aos anos, digamos assim, 70, ou até antes, até os anos 60, nenhum instituto de aposentadoria e pensões para os trabalhadores rurais foi criado. Como eu já mencionei, a primeira iniciativa é o Fundo Rural, como fundo de assistência ao trabalhador. Então, no direito previdenciário, há, portanto, uma discriminação do trabalhador rural por não ser uma categoria estratégica, e no mundo agrário há uma discriminação do camponês por não ser um assalariado. E essas duas discriminações ou interdições jogam um peso importante no sentido de cada vez você, digamos assim, refluir ou esbarrar em obstáculos legais, institucionais, políticos, tanto à esquerda quanto à direita. Porque a esquerda não incluiu o camponês no regime previdenciário instituído de direito no Estatuto do Trabalhador Rural de 63. E a direita também não incluiu, em 71, o camponês, com essa designação, na lei de criação do Fundo Rural. No entanto, é bom que se faça essa menção, quem primeiro utilizou a expressão regime de economia familiar foi a lei que criou o Fundo Rural em 1971, à época do general Médici. Portanto, e até discordando com alguns colegas do mundo acadêmico que dizem, bom, essa coisa de regime de economia familiar é coisa de comunista. Bom, o que se saiba, o general Médici não tinha nenhuma simpatia pelos comunistas, pelo contrário. Na verdade é o seguinte, é que sem a introdução do conceito de regime de economia familiar, você não penetrava no espaço rural. Porque o espaço rural é um espaço de arranjos de relações de trabalho, em que hoje, ontem e sempre, afora o trabalho escravo, se apresentaram, se tornaram significativos as várias formas de trabalho familiar, como se chama hoje, de campesinato, como se chamava anteriormente, e minoritariamente sempre foi trabalho assalariado formal e também o informal. Então esse é o quadro, digamos, de referência que nós vamos encontrar para, em 88, o Constituinte dar uma resposta que, na meu ver, é uma resposta paradigmal. Ele vai lá no Estatuto, que, aliás, o Estatuto é de 63, ele é aplicado mitigadamente em 71 e incorpora o conceito em 71, e esse conceito vai ser absorvido no sistema constitucional. O sistema constitucional incorpora
condição de seguridade especial da Previdência Social o regime de economia familiar rural. E aí define produtor, parceiro, guerreiro, arrendatário, etc., pescador, várias categorias que realizam o trabalho por conta própria, com a cooperação de membros da família, sem a utilização de empregados permanentes. Então, esse conceito, incluído no texto constitucional também uma forma de contribuição à Previdência, já que a Previdência Social brasileira é uma previdência de origem, digamos, de concepção bismarckiana, todos contribuiriam. O sistema constitucional cria uma contribuição declaradamente ou intencionalmente mitigada. Mitigada por quê? É a contribuição sobre comercialização quando houver, recolhida não pelo agricultor, mas recolhida pelo atacadista. Então, essa contribuição sobre a comercialização de 2,2% não era, nem jamais poderia ser suficiente para garantir atuarialmente os benefícios da Previdência Rural. E o sistema sabia disso. O sistema criado é um sistema de subvenção previdenciária implícita e explícita também dos benefícios pagos na Previdência Rural. Esses benefícios vão gozar de algumas condições especiais. Primeiro, eles estão no mínimo vinculados ao salário mínimo. Então se rompe com a ideia de meio salário mínimo, meia cidadania que estava proposto na regra do Fundo Rural de 71. O sistema é um sistema de incorporação de gênero, portanto tem direito os cônjuges e não apenas o cabeça de casal. Os cônjuges, porque os cônjuges são dois. Em terceiro lugar, o sistema é um sistema de diferenciação do trabalho rural em relação ao trabalho urbano, a que se atribui, no caso do trabalho rural, riscos e precariedades maiores, daí porque se reduz em 5 anos o tempo de trabalho necessário para a concessão da aposentadoria por idade. E o sistema também pratica uma ação afirmativa de gênero, embora não com esse nome, mas diferencia o trabalho feminino, o trabalho masculino, concedendo à mulher 5 anos a menos. Então, salário mínimo, igualdade de gênero, ação afirmativa, e, digamos assim, condição diferenciadora do trabalho rural do trabalho urbano, são essas 4 condições que estão presentes no texto constitucional de 88, combinada com a ideia de que o sistema seria subvencionado pelo orçamento da Seguridade Social. A Constituição de 88 criou a Previdência Social como sistema tripartite, financiado por empregados e empregadores e pelo Estado. A contribuição de empregados e empregadores, está dita na Constituição, é exclusiva da Previdência Social. Por sua vez, ela não é suficiente quando se introduz a Previdência Rural e se introduz os outros sistemas de inclusão previdenciária para atender a todos os públicos que ingressam no sistema. Daí porque se chama o aporte de recursos do orçamento da Seguridade Social para atender essa necessidade de financiamento, que o sistema conservador político vai chamar de déficit.
de rombo, a propaganda oficial agora chama de buraco, mas na realidade, do ponto de vista legal, não é nenhuma coisa nem outra, enquanto vigorar a regra constitucional. Por isso que ela está sendo objeto agora de uma propaganda para ser modificada. Bom, mas vamos passar a segunda parte, já visto esses antecedentes históricos, que é digamos assim, a significação tanto qualitativa, social, de relações novas que são instituídas com a Previdência Rural de 88, ao longo desses mais de 25 anos de sua vigência. É preciso ver que de 91, final de 91, até 2016, são 25 anos, né? Nós temos um sistema, de certa forma, que praticamente se tornou maduro, cresceu de forma significativa e eu diria que, de certa maneira, é a principal política pública para o meio agrário brasileiro. Embora não sendo uma política agrária, é a principal política agrária, porque é uma política direcionada ao regime de economia familiar. Também atende ao assalariado, mas o assalariado ele sempre foi e continua a ser minoritário no espectro do mundo do trabalho brasileiro. Para que nós tenhamos uma ideia, só para pegar os dados aqui que eu também apresentei para vocês, nós tínhamos em 91, tabela 2, nós tínhamos 4 milhões. Vocês receberam esse texto, né? Sim, eu estava perguntando se não dava para projetar. Dá. Eu só preciso aqui do auxílio dos universitários aqui para projetar. Talvez projetar no próprio texto fica melhor, né? Dá para ler? Isso, ótimo. Muito precariamente, né? Mas eu leio para vocês aqui. Bom, nós tínhamos herança do Fundo Rural, 4 milhões de benefícios no conceito previdenciário, benefícios em estoque, ou seja, benefícios em manutenção, o CR do antigo regime. Então, esse pessoal, em 92, eles já tiveram, digamos assim, uma melhora significativa, que foi pular de 22 dólares por unidade de benefício para 47 dólares. E, a partir de 92, nós temos uma ampliação significativa, ano a ano, do estoque de benefícios totais. Benefícios em manutenção é o estoque mais as concessões do ano, menos as mortes, as saídas do sistema. Então, nós pulamos de 4,8 para 4,97 em 92, 6,359 em 95, 6,439 em 2000, bom, chegando em 2013 agora ficou melhor, chegando em 2013 a 8,9 milhões de benefícios, e na coluna dos valores unitários, normalmente o valor unitário dos benefícios vai de 22 dólares por benefício em 91 para 300 dólares. Se eu continuar essa série até 2016, como está aí, nós temos hoje 9,2 milhões de benefícios em estoque a 300 dólares. Então, do ponto de vista de famílias camponesas atingidas, camponesas, de trabalhadores, como se queira, nós passamos de um sistema, eu nem vou considerar o Fundo Rural, porque só na época da Previdência nós passamos do sistema de 2,9
milhões de famílias para 5,3, 5,4 milhões de famílias atingidas no meio rural por esse sistema, com um incremento significativo, tanto em quantidades quanto em valor unitário. Então, eu só estou mostrando esse dado de forma, digamos assim, bastante rápida, para mostrar o seguinte: do ponto de vista de economia familiar, não resta dúvida que esse é o principal sistema de melhoria da renda familiar no meio rural, de todas as políticas implantadas no período. É um sistema permanente. Ele não depende de governo. Ele é uma política de Estado. Claro que o Estado pode mudar a sua política, mas para isso tem que mudar a Constituição. Todas as mudanças de Constituição havidas de 98, quando foi a primeira reforma da Previdência, até agora, mantiveram o sistema funcionando essencialmente da forma que ele é. Se a gente fizer uma avaliação, digamos assim, em termos bastante rápidos, vai ver que depois do reconhecimento dos direitos adquiridos, seja do antigo Fundo Rural, seja das gerações de agricultores que tinham direito adquirido, passaram a exercitá-lo a partir de 92, 93, nós vamos ver que o boom de acesso ao sistema é nos anos 90. A partir de 98, quando nós fomos a campo e fizemos essa pesquisa em loco, o sistema já está, de certa forma, maduro. E eu diria que nos anos 2000, esse sistema tem incrementos físicos a taxas decrescentes. Vocês podem fazer as contas depois ali. Não é que não está aumentando, está aumentando. Mas ele está aumentando pelo efeito de ampliação da cobertura, dado que esse é um sistema praticamente de cobertura universal. Aliás, a cobertura aqui é mais alta do que no espaço urbano, pela regra do sistema. Mas, o que nós vemos a partir da segunda metade dos anos 10 desse século já, é que esse sistema já maturou e, de certa forma, tende a se estabilizar, ou seja, maturou por quê? Porque você atinge muito próximo aos 100% de cobertura do regime de economia familiar e portanto, os acréscimos tendem a ser em algum ponto negativos, dada a diminuição de população rural no período. Eu lembro que eu mostrei para vocês uma outra tabela, foi na tabela anterior, que é a população rural. Na tabela 1, população economicamente ativa rural, que era de 18,2 milhões em 93, 16,4 na PNAD de 2003, portanto já tem como referência o censo de 2000, e no censo de 2010, a população economicamente ativa rural é de apenas 12,2 milhões. Portanto, o sistema, ele, de certa forma, provocou, pelo efeito de inclusão, uma ampliação significativa de despesa, ou como a mídia chama de déficit, mas a tendência dele é no sentido de se estabilizar e se tornar cadente em termos de despesa pública. Daí porque, nesse momento, você tentar desestruturar o sistema é um pouco a ideia de você criar o filho com todas as benesses e quando completar 25 anos,
o pai chega a dar umas porradas assim, vai embora de casa, etc. Bom, mas eu já estava de saída de qualquer forma. É um pouco essa. Na realidade, essa reforma na PEC original, que de certa forma tem uma forte tendência de expelir a Previdência Rural, depois eles mudam, né, já no texto do relator, na realidade um pouco faz parte do preconceito ideológico sem informação, que a Previdência, como é um direito social, quem está lá já tem direito adquirido, você não pode. E quem não entrou, na realidade são fluxos cada vez menores de entrantes. Portanto, o sistema hoje praticamente incorpora liquidamente 100 mil novos beneficiários por ano, quando já incorporou 1 milhão na época da reforma. 1 milhão, 800, 500, 600, né? Vai caindo até ele um pouco se estabilizar. Então, fazer a reforma na perspectiva de evitar o fluxo de trabalhadores da Previdência Rural é um pouco não fazer a leitura da situação prospectiva da população rural. A situação prospectiva da população rural é bastante preocupante por outras razões. Ou seja, o agronegócio, que é um sistema dominante do espaço agrário, ele cada vez mais prescinde de trabalho direto, seja na forma assalariada, seja na forma de subcontratação ou parcerias com o regime de economia familiar. O regime de economia familiar é um regime, digamos assim, pré-hegemonia do capital financeiro na agricultura, que com ele coexiste historicamente, mas o processo de expansão capitalista tende a reduzir fortemente a população residente e trabalhadora do espaço rural. Bom, agora vamos ver alguns significados. Um pouco aqui a gente está falando só em números, o significado dessa previdência do ponto de vista de outras mudanças havidas no período, além dessa mudança econômica que eu já mencionei. Em primeiro lugar, houve melhorias evidentes nos indicadores de igualdade social, igualdade que tem relação direta com a Previdência. E aí eu pediria para você voltar àquela célula anterior, não nesse texto, no texto anterior de Previdência Rural. Eu vou mostrar para vocês como, digamos assim, no espaço rural, é isso aí. Esse aí é uma pesquisa baseada nos indicadores da PNAD. Vocês conseguem ler direito. Aqui pessoas, começa em 92, vai até 2006, mas essa tendência, pessoas com 60, Brasil rural, idosos de 60 anos ou mais, que recebem aposentadoria ou pensão. Então, usando a PNAD como referencial e o ano de 92 como início da série. 92 por quê? Entra em vigor a regra da Constituição. Antes e depois da Constituição. Nós temos um contínuo de acesso de idosos de 60 anos ou mais, percebendo aposentadoria ou pensão. Vejam que essa proporção, ela sai de 65% e vai a praticamente 87,9%. Isso em 2006. Como o sistema continuou a se expandir até 2016, eu não atualizei essa tabela, mas a perspectiva que nós temos é que no espaço rural,
mais de 95% dos idosos têm acesso ao benefício previdenciário, seja na condição de segurado especial do regime de economia familiar, seja na condição de assalariado. Houve também uma expansão da formalização no espaço rural, formalização que se dá em função do próprio trabalho do agronegócio procurar a previdência, não por benevolência, mas até porque como as formas de trabalho no agronegócio são muito, digamos assim, dolorosas para o trabalhador, ele provoca muitas contaminações, muitos alquebramentos de coluna, etc., você transfere para a Previdência Social esse ônus. Então, por males e por bens, o processo de ingresso, de inclusão previdenciária à vida no seguro social, gerou no espaço agrário um grau de, digamos assim, de atendimento bastante significativo. A segunda mudança significativa é uma mudança de gênero. Veja bem, eu não tenho uma tabela por isso, eu vou dissertar de forma mais clara, mais verbal. A mudança de gênero significativa é que no fundo rural a mulher era excluída legalmente. Ela podia ser incluída na condição de pensionista do marido, só que em geral no meio rural o processo é inverso. Como a mulher tem maior longevidade, ela, digamos assim, em geral, ela passa a ser herdeira da pensão do marido. Mas eram pensões também muito pequenas. No sistema da Previdência, a mulher que tem maior longevidade, que tem maior precocidade de acesso à aposentadoria, que tem a condição de acesso ao auxílio maternidade e que tem a condição de poder duplicar acesso a aposentadorias e pensões, ela passa a contar com vários motivos previdenciários para ter uma certa hegemonia no sistema. E quando a gente compara os dados globais da Previdência, já em 98, quando nós fizemos essa pesquisa aqui, e hoje mais ainda, praticamente 64%, hoje 66% dos benefícios previdenciários rurais são da mulher. Esse resultado, ele tem também essa significação quantitativa, mas eu acho que a significação é mais qualitativa. Esse acesso cria no espaço rural um grau de autonomia feminina no mundo do trabalho que tem consequências políticas da maior significação. A mulher se libera para o trabalho político. Tanto que dos movimentos agrários sociais criados ou fortalecidos nos anos 90, em geral a liderança feminina é preponderante. A liderança feminina nas reivindicações da Previdência Rural é esmagadora. Na CONTAG, não tem a menor dúvida que o movimento das Margaridas é um movimento que vem um pouco daí. O movimento camponês, das mulheres camponesas, que é da via campesina, também vem daí. E praticamente setores importantes do MST e de vários movimentos da via camponesa têm uma forte, digamos, a presença da mulher politizada e da mulher, de certa forma, autonomizada
por essa condição especial de acesso à Previdência Rural. E lembrem que, condição especial, às vezes você tem a mulher recebendo um benefício previdenciário, além de mais cedo, aos 55 anos, mas pode ser até antes dos 55, se o marido falecer e ela recebeu a pensão. Então, na verdade, se cria um conjunto de condições favoráveis à autonomia econômica, e autonomia econômica, de certa forma, com a conotação de, aí sim, viabilizar uma certa classe média rural, média no sentido de que tem capacidade de ter excedente econômico e autonomia social, baseado não propriamente nas regras mercantis, mas num direito social. Pensar que ter acesso a 2 benefícios previdenciários nesse sistema que em geral a mulher tem, é ter acesso a $600 de renda bruta ou líquida mensal no espaço em que a economia monetária é bastante exígua. Portanto, não é insignificante do ponto de vista da mudança de situação econômica. Uma terceira constatação importante, essa de caráter econômico, que a Previdência Rural revela nessa pesquisa, eu estou um pouco aqui resumindo muito rapidamente o resultado de uma pesquisa, mas isso aqui tem análise e empiria bastante forte. É que para os estabelecimentos rurais de conotação familiar, a existência ou vínculo de alguém da família acessando a Previdência Rural confere a esses estabelecimentos esse foi um achado da pesquisa, que não era de se esperar, confere ao estabelecimento vinculado ao seguro social um estabelecimento, de certa forma, que se vincula também a uma ideia de seguro agrícola. Seguro agrícola tem a ver com a ideia de o seguro agrícola no sentido mercantil, você planta a safra, faz um seguro para que, se houver frustração, você não perca tudo, receba o seguro. Evidentemente não é esse o caminho do segurado rural, porque não tem dinheiro para fazer isso. Mas o fato de ele ter acesso a uma renda permanente da Seguridade Social lhe permite a autonomia de semear a produção e colhê-la ou não, sem os riscos do prejuízo excessivo. Ao mesmo tempo, usando também, no caso, recursos do seguro social como crédito de custeio à produção. Isso a gente verificou muito também nos estados do Sul, que a pesquisa foi realizada, 150 municípios da região do estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Uma outra consequência social importante é que você tem uma mudança qualitativa no papel do idoso no seio familiar. O idoso, numa economia totalmente dependente da atividade econômica, ele é visto pela família como um fardo a carregar previsivelmente. Como a família é muito pobre, um fardo a carregar é visto como um peso, mesmo com toda a afetividade que governa as relações familiares. Um peso econômico. Não estou desqualificando, mas famílias pobres precisam ter muitos filhos, porque esses muitos filhos vão se reunir em algum momento para viabilizar a sustentação do pai, da mãe idosos. Porque a ideia da prole numerosa tem um pouco a ver com isso. A ideia do fardo, ela se inverte, porque a titularidade
da Previdência Rural confere ao idoso a condição de centro econômico da família, e não mais de fato. Então isso muda muito as relações familiares. Quinto, os efeitos regionais. Ou seja, se você tivesse numa previdência estritamente bismarquiana é estritamente contributiva, provavelmente o semiárido do Nordeste, grande para burro, pega 9 estados, estava fora. Os chamados povos da terra, das águas e das florestas estavam fora. Os quilombolas estariam fora. Os indígenas nem pensar. Todos esses grupos sociais estão incluídos na Previdência Rural. Porque esses grupos familiares fazem parte do guarda-chuva amplo chamado regime de economia familiar no conceito constitucional. Portanto, se eles entram no conceito constitucional, eles integram as suas regionalidades, as suas territorialidades num espaço de coesão nacional que não existia no antigo regime. Então, essa é a ideia qualitativa que às vezes escapa quando a gente vê só os números da Previdência. Bom, por último, nós temos, já em 2016, a tentativa de liquidação desse sistema. Ela veio na PEC 287 de 2016. A tentativa de liquidação desse sistema vem das seguintes regras que compareciam na versão original e foram mitigadas, mas não foram eliminadas no texto atual de votação. Então nós ainda estamos em processo. Vamos lutar para barrar esses retrocessos. A ideia da reforma constitucional Temer, que vale para a Previdência Rural, mas vale para a Previdência Urbana também, é que você tenha um público muito grande com expectativa de direitos. E aí, ao invés de, no sentido moderno, civilizatório, um sistema dessa natureza se provisionar de recursos para enfrentar essa situação prospectiva, a ideia deles, não, vamos criar regras para expelir esse público com expectativa de direitos, tanto urbanos como rurais. Eu não vou entrar nos urbanos aqui, porque senão a gente dizia, não, no caso dos rurais, quais eram as regras malignas? Eles tinham várias regras malignas e algumas foram retiradas. Mas é a mesma coisa que você ter 5 células cancerosas e você retirar 3. Agora vamos passar do... Não, continua canceroso. Vamos falar em 5 horas. A primeira era a regra idade única. Idade única, que é diferente de idade mínima, você faria tábula rasa das diferenças rural-urbano e homem-mulher. Essa regra foi mitigada, manteve-se as diferenças rural-urbano e homem-mulher no texto do relator que está em votação. Alguém diria, bom, a reforma é boa agora. Espera aí, vamos ver as outras células cancerosas. A segunda célula cancerosa, que não foi eliminada, é a exigência de, veja bem, tempo de carência. Eu vou usar essa expressão tempo de carência para vocês entenderem que é a expressão previdenciária. Tempo de carência mínimo de 25 anos. O que é tempo de carência mínimo de 25 anos? Quando você está na idade de aposentadoria, vamos dizer 60, 57, ou antigamente 60, 55, se você não cumpriu o tempo de carência, você tem que trabalhar mais 10 anos. O tempo de carência atual é 15 anos.
o tempo de carência 12 passaria a ser 25 anos com vigência imediata. Houve uma pressão muito grande, o governo recuou, botando essa regra para frente, mas a malignidade foi jogada para diante, porque tempos de carência aumentados, quando você trabalha com o setor informal da economia, quem é funcionário público acha que nem sente muito bem, mas o setor informal da economia é completamente diferente. Você não pense que o setor informal da economia trabalha 12 meses com carteira e tem 13º, não. A construção civil trabalha quando tem obra. Quando tem obra, os caras vão fazer bico. Bico não recolhe da Previdência. Ele faz bico para sobreviver. No regime de economia familiar, você trabalha, às vezes você se assalaria por curtos períodos, de forma formal ou informal, mas o tempo de contribuição ali é mínimo. Então, provar que você tem 15 anos de carência na data da aposentadoria requer muitas vezes que você tenha 30, 35 anos de trabalho. Então, não é trivial essa regra. A regra é maligna, é uma regra expelinte do sistema. Não tanto para o servidor público. O servidor público é um contrato contínuo, mas para o trabalho assalariado urbano e para o trabalho em regime de economia familiar rural também. Mas vem a terceira regra maligna que não mudou no texto do relator. É a ideia de você cobrar contribuição monetária mensal individual dos agricultores familiares, como se agricultor familiar fosse assalariado. Para nós que somos funcionários públicos, aposentados, contribuição mensal, salarial, isso a gente nem fica sabendo, vai em folha, porque nós temos salário mensal. Agricultor familiar não tem salário. Agricultor familiar, na configuração brasileira, é quilombola, é índio, é povo da floresta, é agricultor do semiárido, que inclusive há 6 anos está em seca e, portanto, não tem renda para comer e muito menos para contribuir mensalmente. Então, a regra da contribuição mensal em dinheiro individual, substituindo a regra de contribuição mediante comercialização, quando houver, é uma regra maligna. Essa regra é uma regra expelinte do segurado especial rural, porque se ele não contribui, ele perde a condição de segurado, e ao perder a condição de segurado, ele perde a contagem de todos aqueles tempos de contribuição que são condição para aquisição de direitos, etc., tanto direitos futuros quanto direitos imediatos. Porque vejam bem, a Previdência Rural confere direito à aposentadoria, mas confere direito ao auxílio-doença, ao auxílio-maternidade, ao auxílio-reclusão, ninguém gosta de falar, mas também, e portanto, se você não mantiver a condição de segurado, que hoje é assegurada pela regra prevalecente, e depender dessa contribuição pessoal, monetária, você fica expelido do sistema. E olha que essa contribuição para nós pode ser irrelevante, mas veja bem, é 5% do salário mínimo por pessoa acima de 16 anos. Imagina um salário mínimo em torno de 1.000, 4 pessoas, marido, a mulher e 2 filhos maiores, seriam R$200 de contribuição mensal. Ora, quem tem R$200 de contribuição mensal? Somos nós. Mas quem não tem salário? Quem não tem renda? Quem não tem excedente comercial porque não produziu excedente comercial? Que é da natureza, é outra coisa que vocês têm que ter na cabeça. A agricultura familiar brasileira, majoritariamente,
é a agricultura de subsistência. A agricultura que gera baixos excedentes monetários não é por picardia com a economia, é porque ela não tem fomento econômico. É a agricultura que tem uma política social boa, mas uma má política econômica. Portanto, se você tira os anteparos da política social, você joga essas pessoas na indigência e na forçada, mais ainda, migração. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de partir para as conclusões aqui. Nós vamos fazer concluir a apresentação e depois teremos uma sessão de debates, né? No meio a gente toma um pouquinho d'água e... Tá bom. Bom, um cafezinho, etc. Eu ainda teria mais algum outro slide a mostrar aí, mas antes disso eu queria só fazer uma conclusão aqui. Vejam, do ponto de vista de dimensão, até tinha me preparado para usar o quadro, mas não tem quadro, eu vou falar tudo verbalmente aqui. Isso não está em notações de internet, não. Do ponto de vista de, digamos assim, dinâmica macro-social, em 98, na data dessa pesquisa, nós tínhamos um setor rural de domicílios rurais, no conceito do IBGE, que é o conceito restrito, pessoas residentes no espaço sem aglomeração. Nós tínhamos um setor rural de 8,1 milhões de domicílios, segundo o IBGE, e um setor de aposentados e pensionistas da Previdência Rural de 4,25 milhões de domicílios, família e domicílio. A intersecção estritamente rural, ou seja, domicílios rurais e aposentados rurais, era em torno de 2,46, mas esse espaço que não está no rural tradicional também é um espaço que a gente possa considerar rural conceitual. São municípios de até 50 mil habitantes, em que o espaço urbano é pequeno, do ponto de vista de aglomeração, e tem uma dinâmica muito fortemente rural. Mas isso é uma outra questão. Eu queria só comparar 98 com 2016. Em 2016, nós temos 5,5 milhões de domicílios com pelo menos um aposentado ou pensionista da Previdência Rural, num espaço rural definido pelo IBGE na faixa de 8 milhões de famílias. Ou seja, o espaço rural, em termos demográficos, até se reduziu. O espaço protegido pela Previdência Rural se ampliou de forma expressiva. De forma que, qual é a sinalização que um bom policymaker faria disso? Olha, nós tivemos o ônus, teve o ônus, né, de implantar um sistema de universalização, agora nós vamos gozar dos bônus. Pode até fazer propaganda internacional, somos o sistema mais avançado de proteção social rural do mundo, etc, etc. Pois bem, nesse momento, ao se introduzir as regras da PEC 287, expelientes de segurados ativos da Previdência Rural, o que o governo faz não é só uma malignidade, mas é também uma asneira. É uma asneira do ponto de vista de política pública. Do ponto de vista até de uma visão maquiavélica de política. Porque a visão maquiavélica de política, você utiliza-se das benesses do passado
e as apregoa como suas. Esse governo consegue tentar destruir as benesses do passado e não consegue. Por que não consegue? Porque esses 9,2 bilhões de beneficiários da Previdência Rural, eles estão garantidos pelo direito adquirido do artigo 5º. Você não pode cancelar aposentadorias e pensões. Você pode cancelar novos acessos. Mas esses novos acessos, face à cadência da população rural, são cadentes em termos de taxa de incremento e cadentes em termos absolutos daqui a mais 5, 10 anos. Portanto, a Previdência Rural não é parte do problema, é parte da solução. Tá? Nem é parte do problema fiscal. Foi, mas não é, em termos prospectivos. Um pouquinho de olhada na, digamos assim, na estrutura evolutiva da Previdência Rural evitaria que se fizesse esse tipo de iniciativa. Na verdade, a PEC em votação no Congresso, ela, voltando ao argumento que eu tenho, ela manteve duas malignidades: a contribuição monetária, e ela atenuou a malignidade do tempo de carência de 25 anos. Esse tempo de carência passaria a ser cobrado a partir de 2020, 6 meses por ano, a mais. Aquilo que seria imediato foi postergado. Não deixa de ser uma malignidade um pouco dura, do ponto de vista da estrutura demográfica do espaço rural. Eu acho que nem assim vai passar. Não porque o Congresso seja bom, mas é porque o espectro regional do Congresso, principalmente do Senado Federal, não permite um tipo de coisa desse aqui. Não permite, a meu juízo. Na verdade, os estados brasileiros, dos 81 senadores brasileiros, que representam os estados 3, né? Você tem 9 do Nordeste, mais 6 do Norte. 9, 6, 15, são 7 do Norte. São 48 senadores dos estados do Norte e Nordeste. Estados que têm uma predominância da Previdência Rural sobre a Previdência Geral, por razões que a gente pode claramente identificar. Porque não são estados fortes do ponto de vista industrial, mas são fortes ou extensivos do ponto de vista da presença de uma população rural, digamos, na Amazônia, em povos da terra, das águas e florestas, e do Nordeste na região semiárida. Retirar os anteparos de coesão federativa que a Previdência Rural produziu, do ponto de vista do Senado, eu acho que é um desastre para quem vai se apresentar em 2018 como candidato majoritário. Imagina o sujeito se apresentar como candidato majoritário no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe, e alguém pregar no poste: esse senhor votou contra a Previdência dos Trabalhadores Rurais na votação, tal. O cara não tem voto. Nesse grande, não é só na zona rural, no grande espectro de municípios cuja dinâmica econômica, comercial, agrícola, artesanal, pequeno industrial, tem a ver com a demanda efetiva criada por esses benefícios da Previdência Social. Então, é por isso que eu digo, se não houver
mudança dessas duas células cancerosas que ainda restam no texto do relator, que é a ideia da contribuição compulsória individual monetária e a ideia do termo de contribuição mínimo de 25 anos, eu acho, na minha opinião, eu não gostaria, eu não sei se eu estou fazendo uma avaliação pelo que eu gosto ou pelo que eu prospecto, mas eu não acredito que vai passar dessa forma. Bom, eu acho que tinha mais coisa a falar, esse tema é muito vasto, mas eu acho que está na hora da gente parar um pouquinho, tomar um pouquinho d'água e iniciar nos próximos capítulos. Vamos ver. Eu vou só falar. Não, pode falar. Eu tinha esquecido. Não pode sobre isso, mas depois a gente fala. Acho que a gente 17 anos do problema isso aqui é para mim. É isso mesmo. Acho que é um meio aqui que está meio duro. Os dados estão legal. Eu tento somar, não sei o que é, mas eu não sei dizer. Os dados assim, está ótimo. Pode não, ficou completo. Eu só esqueci de falar uma coisa antes da gente fazer abrir para uma conversa mais dialógica. Veja bem, o argumento que o sistema miliar governamental usa em relação à previdência rural é que é um sistema deficitário, que ele é o responsável pelo déficit da previdência social. Então, em nome disso, se parte para a ideia de corte de direitos. Então, vamos, portanto, o que é mito, o que é verdade, o que é mentira nessa situação. Primeiro, se eu considerar peraí. É que mudou-se a tabela que estava. Deixa eu ver. É isso aqui. Então, quando você considera a previdência social no formato atual, que é a arrecadação sobre a comercialização de produtos agropecuários, em que contribui o segurado especial a partir do recolhimento dos atacadistas, e a despesa com benefícios previdenciários rurais, evidentemente, uma coisa e outra, num regime de repartição anual simples, dá uma diferença que ao longo dessa década, desses 11 anos, 95, 2006, ele variou de ele variou de um mínimo de 0,83% do PIB em 98 para um máximo de 1,22% em 2006. Então esse é o argumento. Bom, essa necessidade de financiamento, que é a diferença entre arrecadação previdenciária e despesa com benefício, na linguagem conservadora, é déficit, portanto tem que ser cortado. E aí essa é a racionale, aspas, que se usa para acabar com essa forma de contribuição e introduzir a contribuição financeira pessoal individualizada, que tampouco geraria equilíbrio atuarial. Agora vamos ao X da questão.
Essa subvenção, a partir de 2006, ela começa a aumentar, não em função do aumento do estoque de benefícios de manutenção, mas em função do aumento do salário mínimo. Lembrar que a Previdência Rural é 99%, 99% até mais, de benefícios de salário mínimo. Se tu tem um estoque de 100, multiplica pelo salário mínimo, é preço vezes quantidade. No caso da Previdência Rural, o impacto do salário mínimo ele tem um efeito direto sobre a despesa, que não tem a ver sobre a estrutura física do sistema, mas da política de valorização. A política de valorização ela é mais onerosa na Previdência Rural porque todo mundo é de salário mínimo, menos onerosa na Previdência Urbana porque a maioria é de não salário mínimo, cujos benefícios não seguem o salário mínimo, e sim o INPC. O salário mínimo tem incremento real, o não salário mínimo não tem incremento real. Portanto, do ponto de vista, você vê como a empiria, se você não souber dos fatos, a empiria é enganosa. A partir de 2006 até 2013, os gastos da Previdência Rural, do ponto de vista financeiro, continuam altos por causa do efeito da valorização proporcionalmente mais alta do salário mínimo, mas não tem nada a ver com o fato físico. A partir de 2014, talvez 2015, em que essa política de salário mínimo passa a ser inócua, porque você já não tem mais crescimento do PIB, se mostra claramente que os benefícios do salário mínimo os benefícios da Previdência Rural estão claramente em cadência comparativamente com os benefícios urbanos, do ponto de vista de acumulações físicas. Então, se você for fazer puramente uma conta empirista de linha de tendência, você vai dizer, bom, a Previdência, que é o que faz o pessoal da Previdência lá, a Previdência Rural comparece com e está crescendo a proporção dela no chamado déficit previdenciário, portanto temos que cortar benefícios. É um outro engano que está posto aqui. Em segundo lugar, essa proporção que já foi mais alta do que no começo da década, é uma proporção que tende a se estabilizar, depois a ter queda. Portanto, não é nem do ponto de vista fiscal esse o problema. No entanto, é o argumento principal. Em terceiro lugar, essa subvenção na faixa de 1 ponto percentual do PIB, ela é perfeitamente legítima e compatível com o orçamento tripartite da Previdência. Na verdade, se você for pegar uma série longa, deixa eu ver se eu consigo pegar uma série longa aqui. Não, acho que não está aqui não. Como é que a gente muda aqui o Previdência Social 2017. Não, ficou mais difícil de ler, né? Olha, se eu pegar os últimos 10 anos de necessidade total de financiamento da Previdência Social, eu tenho essa necessidade total que corresponde à diferença de despesa com benefícios e receitas exclusivas da Previdência Social, e tem uma diferença que varia de 0,85% a 1,72% do PIB.
Em 2016, essa diferença que não está aí vai a mais de 2 pontos percentuais por conta da queda abrupta de arrecadação. Agora, na faixa de 1 a 1,5% do PIB, esse tamanho de necessidade de financiamento é perfeitamente compatível com a ideia de um sistema de previdência ligado à Seguridade Social, porque é o tamanho da contribuição do terceiro ente, que é o Estado. Em geral, o terceiro ente do sistema de previdência contemporâneo europeus, ele comparece com um mínimo de 25 a 33, até 40% da despesa previdenciária. No caso brasileiro, nós estamos na faixa dos 20, 25%. Portanto, o fato de você ter conjunto de alíquotas contributivas subvencionadas, como é o caso da Previdência Rural, da microempresa, dos microempreendedores individuais, das donas de casa, isso corresponde a 1,5% do PIB, isso é normal. É que nós estamos de tal forma bombardeados com a ideia de déficit. Parece que déficit é uma coisa... Déficit de quê? Porque é um déficit de informação também. Porque essa necessidade de financiamento, ela é suprida pelas fontes tributárias da Seguridade Social. Evidentemente, se ela explodisse para 2, 3, 4% do PIB, aí estaria fora da normalidade. Na verdade, o que é o sistema conservador? Zerar essa conta, de forma que a Previdência só seja atendida pelas contribuições exclusivas, ou seja, não tem a contribuição tributária do Estado. Mas isso, do ponto de vista do direito social moderno, é completamente sem sentido. Você entraria no tipo Previdência Silvio Santos, só compra quem tem. Quem não tem e nem tem capacidade contributiva vai se queixar para o bispo. É um pouco a ideia subjacente, né? Que é bombardeada na mídia e sem nenhuma, digamos assim, recurso informativo honesto. Tem muito número que circula por aí, mas sem a devida corroboração. Outra coisa que precisaria também chamar a atenção: nesse número global de necessidade de financiamento, entram as contribuições legítimas, mas entram as ilegítimas também. Por quê? Você tem várias renúncias fiscais que não são previdenciárias que entram aí. E então, são até legítimas do outro ponto de vista, mas não são previdenciárias. Por exemplo, as isenções filantrópicas de conta patronal são legítimas, deviam ser supridas pela assistência social, mas cai aí. Os refis. Todo ano você tem um programa de refinanciamento de dívidas previdenciárias. Em cada refis você perdoa juros, multas, etc. As isenções de tributos da Seguridade Social e da própria Previdência. A própria presidente Dilma foi uma das praticantes desse tipo de expediente. Pouco numa engenharia mesmo, meio quadratura do circo. Então, se o sistema está visto que não tem essa capacidade, você vai tirar recurso dele aí, né? Bom, mas era só isso que eu queria para encerrar essa primeira parte da fala e abrir para a gente poder conversar um pouco mais. Obrigado.